Está gravando. Está gravando, Está. gente? Tá? Está gravando. Tá 000 para mim. Não, Elisa Henriques está gravando chamada. Então, Só tem uma coisa errada aqui, é Dona Elisa Henriques. Ai, mas isso não tem, não. É Elisa Henrique Vídeo. Exatamente. É do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Vamos ver o que nós vamos ter para hoje. De novo, a lição 69. Ser pai ou mãe é uma grande responsabilidade. Cada criatura traz o destino que organizou para si mesma em reencarnações passadas. No entanto, ela nunca deixará de assimilar os exemplos vividos no lar pelos pais. A primeira escola é, pois, o lar, e este, por sua vez, é o resultado da conduta dos esposos que se devem esforçar para fazê-lo agradável, honrado e rico de paz. Abençoa o teu filho com as tuas palavras de conduta, fazendo-te amigo dele em todas as situações. Os filhos, como todos nós, somos de Deus, e tu prestarás conta do empréstimo que te foi concedido para educar. Jesus amado, companheiro querido, estamos nós, Senhor, mais uma noite reunidos para o estudo do livro Libertação. Este livro nos traz reflexões com relação ao nosso comportamento. Que saibamos ouvir, absorver e colocar em prática no nosso dia a dia. E orientar a todos aqueles que se demonstrarem propensos a aceitar as orientações. Jesus amado, Jesus querido, abençoe a todos nós aqui já presentes, aqueles que ainda chegarão e aqueles que por algum motivo não poderão participar do estudo. Jesus amado, Jesus querido, abençoe a todos os nossos irmãos, todas as situações que se encontrem. Orienta-os, encaminha-os para uma tranquilidade, para uma paz. Todos nós possamos ter saúde. Jesus amado, Jesus querido, abençoa-nos, a todos nós, encarnados e desencarnados, muito especialmente os nossos amores. Que assim seja, Senhor, que assim se faça, agora e sempre. Graças e graças a Deus. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite, senhor Afrânio. Boa noite, senhor Afrânio. Boa noite, seu Frânio. Nos deixou Recebemos. mesmo o seu atraso. Pois é, eu Que entrei. preocupada. Não, olha só, eu entrei 7h20 e pouco, funcionou normal o Skype e tal. Eu desliguei e pensei, daqui a pouco eu chamo. Não aceitou mais chamar, né? Ficou. Eu ligava, acho que não chamava vocês, eu desligava, fazia um barulho. Piuí, piuí, e não aparecia escrito embaixo, né? Chamada não atendida, sempre aparece. Aí, não, faz parte, né? Bom, Eu chamei você, eu liguei para você, eu chamei você. eu tentei também, não consegui falar contigo, né? Eu atendi. Eu não sei por quê. Bom, vamos continuar, né? Vamos lá. Um pouco de atraso, mas a luta continua. A Libertação, capítulo 7, nós estamos na página, né? Na segunda página, não é isso? Livro velho
102 a página. Isso. No livro novo é 108. Bom, nós estamos agora que o Gúbio convidou, o Gregório convidou finalmente o Gúbio para estar com ele, né? E vai se começar aí um diálogo que vai durar um capítulo. Digamos que daqui vai partir um livro. Por enquanto, o André Luiz observou isso, observou aquilo. Aqui vai começar a missão, né? E vamos ver muita coisa interessante aí. O que der tempo para fazer hoje, ver hoje, a gente lê. Se não der, semana que vem vai continuar. É um capítulo muito, né? São várias folhas, né? São 5 folhas, eu acho. 4 folhas, 5 folhas, mais ou menos. Vamos lá. Cumprimentou-o Gregório, exibindo fingida complacência, e falou: lembra-te de que sou juiz, mandatário do governo forte aqui estabelecido. Não deves, pois, falar a verdade. Faltar a Faltou a Bíblia, verdade. né? Faltou a Bíblia. Não deves, pois, faltar a verdade. Desculpa. Decorrida pequena pausa, acrescentou: em nosso primeiro encontro, enunciaste um nome. Sim, respondeu Gúbio sereno, o de uma benfeitora. Repete-o, ordenou o sacerdote imperativo. Matilde. O semblante de Gregório fez-se sombrio e angustiado. Dir-se-ia recebera naquele instante tremenda punhalada invisível. Dissimulou, no entanto, dura impassibilidade e, com a firmeza de um administrador orgulhoso e torturado, inquiriu: que tem de comum comigo semelhante criatura? Nosso orientador redarguiu sem afetação. Asseverou-nos querer-te com desvelado amor materno. Evidente engano, aduziu Gregório ferino. Minha mãe separou-se de mim há alguns séculos. Ao demais, ainda que me interessasse tal reencontro, estamos fundamentalmente divorciados um do outro. Ela serve ao cordeiro e eu sirvo aos dragões. Bom, Pode ler aqui embaixo o que é dragões? Tá. Espíritos caídos no mal, desde eras primevas da criação planetária, e que operam em zonas inferiores da vida, personificando líderes de rebelião, ódio, vaidade e egoísmo. Não são, todavia, demônios eternos, porque individualmente se transformam para o bem, no curso dos séculos, qual acontece aos próprios homens. Bem, então, o Cordeiro, né? Nós sabemos quem é o Cordeiro de Deus, né? Jesus. Quem são os dragões? Assim, mais ou menos, né? Quem poderia explicar isso bem é o Machado, né? Ele gosta desse assunto, né? Os dragões são criaturas que dizem, né? O Silvileno, que estão na Terra, no nosso planeta, há mais de 800 mil anos. Tá? Eles vieram para cá. 800 mil anos. Está falando aqui desde eras primeiras da criação planetária. Já chegaram, a Terra tem 4 bilhões e meio de anos, já chegaram num determinado momento, né? E eles vêm de... nós estamos no braço de Órion, na nossa galáxia, né? Nós estamos no sistema solar, constelação de Hércules, etc., no braço de Órion. Esse braço de Órion tem muitos planetas, há muitos planetas ao nosso redor, e a gente sabe que cada planeta tem a sua humanidade. Né? Cada planeta tem a sua humanidade. E essas humanidades não são todos do nosso porte, assim. Nós somos os humanoides. E eles já são o quê?
São os reptilianos, né? Gaquianos, reptilianos, né? São os reptilianos. Quer dizer, já tem algumas diferenças bem grandes entre nós e eles, né? O que acontece? Como esses planetas também têm as suas, entre aspas, limpezas, né? Voltar a haver aqui no nosso planeta, foi se colecionando esses espíritos. Em um determinado momento, né, o local ideal para eles seria aqui, o céu para cá. O céu para cá, eles foram, né, de uma certa forma, já levados para essas zonas abismais, para esses lugares, por diversos motivos. Digamos, o corpo astral deles também há uma diferença do nosso, muito grande. Eles vieram sem os corpos mais grosseiros que nós temos, que é o se torna corpo físico, do pretérito e perispírito. Eles já vêm já é no mental inferior para lá, né? E como eles estão muito moldados ao mal, a maioria, a grande maioria mesmo, não conseguiu nem fazer não conseguiram ajudá-los a criar esse corpo, essa base nossa aqui, que são os primeiros corpos, né? Para reencarnar entre nós. Grande parte deles mesmo. Estão lá, né, chegaram e talvez saiam do planeta sem reencarnar. E eles vêm, tem muitas histórias deles, né? Muitas histórias deles. Vêm sempre fazendo mal. Sempre fazendo mal. E é interessante que eu vi isso não é Rosa Cruz, não, meu Deus, é outra, da Helena Blavatsky, é outra corrente aí, né? Que fala muito sobre eles, né? E já destruíram planetas, tá? Já entraram em confusão. Foram eles que destruíram a Atlântida, né? E assim por diante, né? Por que eles destroem os planetas? Porque, desde o momento que eles saíram exilados de algum outro planeta lá para trás, eles ficaram livres do planeta onde eles estavam, mas depois foram o quê? Presos à Terra. E a vontade deles é essa, se soltar da Terra para poder voltar para os seus planetas de origem. Só que aqui tem, né, os guardiões daqui, etc., que seguram essa onda aí, os espíritos superiores. Tem muita história, eu vi muita coisa disso aí, é muito interessante mesmo, realmente é interessante. Bom, e eles vivem aqui, tá, sem reencarnar, mas de uma certa forma, infelizmente, tá, há um domínio muito grande deles sobre nós, que é o que interessa aqui o assunto. Tá? Realmente é um domínio enorme sobre nós. Por quê? Percebe-se isso atualmente, né? Atualmente, na política, está. Tudo quanto é lugar, né? Em todas as divisões sociais, a gente percebe isso, né? Isso, porque nós estamos percebendo que o cordeiro está esquecido. E as atitudes de grande parte da humanidade é totalmente contrária ao Cristo. Totalmente contrária ao Cristo, infelizmente. Dentro da própria religião, né, também. A educação. Esse povo está esperando ele voltar, né? Está esperando voltar. E o que acontece? Né? O que acontece? Eles se alimentam das nossas emanações, nossas vibrações. Esse é o grande porém, que os fortalece são justamente as nossas vibrações. E como eles conseguem, né? Infelizmente, né? Eles têm um poder mental muito grande, muito grande. Eles conseguem, de uma certa forma, hipnotizar aqueles que vibram com eles aqui no plano de encarnados. Aí nós estamos vendo as guerras, né? Os grandes problemas, essa desunião entre nós também, né? Digamos assim, né? O ódio nunca teve tão aflorado no planeta igual está agora, né? A gente vê que realmente é um grande domínio deles no momento. Grande mesmo. E a gente até pensa assim, né? Poxa vida, quando ele fala que eu sirvo aos dragões,
a humanidade também, em grande parte, está servindo. Não diretamente, mas na alimentação. Naquela música, né? Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Esse alimento disso, dessas emanações fluídicas pesadas que nós emitimos. Isso os fortalece para o quê? Para jogar de volta essas emanações em cima daqueles, entre aspas, escolhidos dele para o domínio do mundo. Tá? Então, essa questão de se ver os dragões, passando para nós agora, toda vez que a gente está com raiva, pensamento de vingança, tá? Medo. Se lembra da escola do medo em nosso lar? Tá? Isso tudo os alimenta, os fortalece. E essa é o grande problema dos bons espíritos. No Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos nos falam sobre o egoísmo e o orgulho, as duas grandes chagas da humanidade. Tá? Por quê? O egoísmo é um muro. É isso? O egoísta se isola. Enquanto os bons espíritos, e o próprio Jesus, vem nos ensinar o quê? Né? Amar uns aos outros, etc. Né? Toda a doutrina de Jesus foi em cima disso, toda a doutrina cristã, em cima do amar a Deus sobre todas as coisas e amar uns aos outros, né? E ao próximo como a si mesmo. Então, o egoísmo cria um muro, cria essa separação que a gente está vendo, cria esse sistema enorme que a gente está vendo, assistindo aí. E nós também estamos no meio. Nós temos que falar nós, porque... Né? E o orgulho. Né? O orgulho é o quê? É uma faca afiada, não é isso? Da onde sai a raiva? Da onde sai o ódio? Da onde sai o desejo de vingança? Esse orgulho ferido. O orgulho ferido nos leva né? O egoísmo ao muro e o orgulho a ferir, a machucar, dando a desculpa que estamos nos protegendo, nos defendendo, né? Na realidade, é a famosa vingança também. Né? Então, os espíritos caem em cima da gente o tempo todo, né? Vamos destruir o egoísmo, vamos acabar com esse orgulho, a humildade, nos falam sobre as virtudes, como nós devemos trabalhar, e nós temos essa grande dificuldade. E nessa grande dificuldade, de uma certa forma, estamos alimentando os dragões. Essa turma que está aí querendo o mal. Tem uma história que eu vi, que eu já falei aqui uma vez, achei interessante, que não coincide datas. A ciência oficial, acha que havia entre Marte e Júpiter um 12º planeta. Não, 12º não, 10º planeta, desculpa. 12º é o título de um livro que eu... 10º planeta, que seria um planeta chamado Erg. Tá? E que esse planeta, tá, foi destruído também por eles. Eles já entram uma outra turma, não vamos comentar. Também havia lá também os tais magos negros na defesa e eles no ataque, né? E por isso que há um cinturão de pedaços de pé, de asteroides, entre Marte e Júpiter. Calcula-se que ali era um planeta. E justamente a ciência fala que isso foi destruído há 252 milhões de anos atrás. É o que a ciência fala. Esses dragões que já ali estavam vieram para cá. Mas aí que está o lance que eu estava vendo. 800 mil anos atrás. Quer dizer, está dando uma diferença aí grande, mas são coisas que realmente nós não entendemos nem o tempo de lá, né? Nós conhecemos o nosso tempo apenas, né? Temos dificuldade com isso. Então, quem é o Gregório? É um grande representante deles. Tá? Um grande representante deles. Tem sintonia direta com eles. Sintonia direta com eles. E também tinha, né? Uma influenciação muito grande conosco. O Gregório e eles. Eles, Gregório e nós, aliás.
né? É como a gente vê, assim, na mediunidade. O Divaldo foi receber o espírito e tal, mas teve que a Joana de Ângeles estar no meio para passar a mensagem, né? Nós já ouvimos isso aí, né? Eu acho que foi a Terezinha, a Santa Terezinha de Lisieux, não é isso? Acho que é isso. Ela foi passar a mensagem, o Divaldo recebeu a mensagem, mas através da Joana, que foi a médium que trouxe a mensagem para o Divaldo. É mais ou menos isso. O Gregório é o porta-voz, né? Dos dragões. Então, só assim, para ilustrar um pouco essa história aí, a quem ele serve, tá? E a quem, infelizmente, nós escorregamos toda hora aí, né? A maionese, ok? Alguém quer falar alguma coisa aí? Elisa, Consuelo, seu Roberto, Não. tá? Eu gosto Então, bem, eu gosto bastante bem. pois é um caso que a gente tem que pensar. O tanto os espíritos falam, que veja bem, a doutrina, ela foi criada por um público que na época não tinha muita informação, estava começando assim como nós estamos também. Só que hoje a gente já tem uma informaçãozinha a mais, né? A doutrina está aparecendo aqui no livro do André Luiz, os dragões. Mas lá na Bíblia tem alguns nomes, o Leviatã, que agora eu não me lembro se tem nos Salmos e tem no livro de Jó. Tem lá o Leviatã, tem várias passagens. No Apocalipse também fala sobre dragões. Inclusive no Evangelho de João, acho que é no capítulo que Jesus pega firme, duro com os fariseus, né? Fala sobre eles mais ou menos também, que vai fazer uma conexão com o Apocalipse, Jesus, né? E, quer dizer, é falado, só suavemente para não assustar a gente. Essa é a grande realidade. O próprio André Luiz aqui vem bem light. Agora, existem livros aí, do Robson Pinheiro, aquele Vanderlei de Oliveira, de outros vários aí, que falam mais abertamente. Bem. Mas, por enquanto, acho que para a gente está bom. Né? E o Ramatiz também fala muito. Né? O Ramatiz também fala muito sobre isso. Bom, alguém mais quer falar? Seu Roberto, Consuelo, Elisa? Não. Então, vamos lá. Isso aí é bom ser falado, dessa maneira, que é para só para a gente saber que existe, mas não ficar tão preocupado, tão apavorado se for trazer abertamente o que significam esses dragões. Né? Nós não estamos bastante preparados para nos aprofundarmos na posição dos dragões. Mas precisamos saber que eles existem, para nos precavermos. Há um outro detalhe, senhor, eu vou até comentar aqui, que é a Helena Blavatsky, eu esqueci, é Teosofia. Teosofia. Eu não li, eu vi uma palestra que comenta coisas a respeito disso aqui que eu estou falando, que ela comenta em um determinado livro dela lá. Eu achei interessante que ela fala que as humanidades, que eu falei aqui antes, que nós estamos no braço de Órion, tem mais planetas, né, reptilianos que humanoides, nós estamos no meio. Mas aí ela fala no livro dela uma coisa que a gente fala aqui que é em relação à família, tá? E a gente fala o quê? Os espíritos que, né, de alguma forma, né, ficam em animosidade um com o outro, o que é que acontece? Reencarnam juntos, próximos, na mesma família, ou no mesmo grupo bem próximo, né, primo, vizinho, né, etc. Né? E ela fala uma coisa interessante, que nós estamos numa experiência para nos melhorar, tá? Para colocar mais deles, não deles, assim, mais, no caso, reptilianos conosco, para as duas raças se unirem e crescerem juntos. Eu não estou falando de dragões, estou falando de reptilianos. Né? Dragões é um reptiliano bem, né, brabo, digamos assim. Né? E é interessante isso, né? Que dentre as humanidades também, ela fala, né? Eu achei muito interessante isso, há esse projeto também, que, né, que não é um projeto nosso de família. É interessante isso que ela falou,
Eu até falo, eu acho que deve ser assim mesmo, né? Deve funcionar assim, né? Porque os reptilianos, ela diz o seguinte, que eles têm muita dificuldade na questão justamente do amor, tá? Que essa questão do egoísmo e orgulho. Eles são muito dentro desse sistema de egoísmo e orgulho. E nós, humanoides, apesar de todas as nossas deficiências, nós amamos. Nós amamos. Tá? Nós amamos e, apesar de estar ainda assim tateando nisso, mas nós já demonstramos amor. E é esse que é o lance dessa como é que se fala? Dessa união. Eu achei interessante. Isso é uma coisa que estou colocando aqui, só que eu achei muito interessante. Mesmo sistema da família, ideia genial de Deus, né? A humanidade também juntas, ideia, né, genial de Deus. Bom, alguém quer falar alguma coisa mais? Então vamos embora. Aquela particularidade da palestra bastava para que minha curiosidade explodisse, indômita. Quem seriam os dragões a que se reportava? Gênios satânicos da lenda de todos os tempos? Espíritos caídos no caminho evolucionário de inteligência voltada contra os princípios salutares e redentores do Cristo, que todos veneramos na condição do Cordeiro de Deus? Sem dúvida, não me equivocava. No entanto, Gúbio lançou-me significativo olhar, certamente depois de sondar-me em silêncio, a perquisição íntima, convidando-me sem palavras a selar os lábios entreabertos de assombro. O André Luiz também não é mole, né? Meu Deus, deixa ficar Fica calado, né? quieto, fica quieto. Ai, ai. Vamos lá. Indiscutivelmente, aquele instante não comportava a conversação de um aprendiz e devia destinar-se às manifestações conscientes e seguras de um mestre. Respeitável sacerdote, obtemperou o nosso orientador com grande surpresa para mim. Não te posso discutir os motivos pessoais. Sei que há uma ordem absoluta na criação e não ignoro que cada espírito é um mundo diferente e que cada consciência tem sua rota. Olha só, o que é que o Google está falando aqui? Também não foi o que eu ouvi. Aqui está uma ordem absoluta na criação. Esquece essa turma aí, né? São várias turmas, magos negros, dragões, etc. Né? São muito inteligentes, com certeza, né? E eles procuram fazer rotas, tá? Buracos dimensionais para fuga. Eles tentam para sair do planeta e mandarem, né? Mas toda vez que eles conseguem construir algo que acham que vai dar certo, o negócio some, desaparece, né? A espiritualidade superior eles têm bastante, digamos, eles ficam bem à vontade, mas há limites, tem os limites, tá? É interessante isso aí, o que o Google está falando, né? Há uma ordem absoluta na criação e eles não vão fugir dela. E essa ordem absoluta é o quê? Que uma hora, né, eles vão ter que evoluir, crescer. Não seja aqui, que seja outro planeta. Eles vão ter que pegar um corpo de algum lugar para ter condições dessa mudança. A ordem é essa. Tá? Eles estão dentro da limitação, que o Google falou aqui para eles. Né? Será que ele vai gostar? Vamos lá? É tipo o pessoal que está no presídio cavando túnel para fugir. É. Aí quando chega lá na frente tem um muro de concreto, né? Não dá para fazer mais o plano. Ai, ai. Criticas, porventura, os dragões que se incumbem da justiça? Perguntou Gregório duramente. Quem sou para julgar? Comentou Gúbio com a simplicidade. Não passo de um servidor na escola da vida. Sem eles, prosseguiu
o hierofanta, algo colérico. Que seria da conservação da terra? Como poderia operar o amor que salva sem a justiça que corrige? Os grandes juízes são temidos e condenados. Entretanto, suportam os resíduos humanos, convivem com as nojentas chagas do planeta, lidam com os crimes do mundo, convertem-se em carcereiros dos perversos e dos vis. É pesado, né? É. Pesado. Né? Mas eles estão ali, de uma certa forma, é interessante isso, né? Para conter essa turma. Lógico, vão botar depois eles ao trabalho deles. Mas, de uma certa forma, é uma contenção. É uma contenção. É impressionante como nós ainda precisamos disso. Tá? E como eu sempre falo, e a gente está lendo aqui não é para o outro, para o vizinho, nem é para cada um de nós. Tá? Olha a situação. E, de novo, repetindo, como é que a gente alimenta tudo isso? O nosso momento de raiva, de ódio, de medo, né? E vai, por aí vai. Da mentira, da desonestidade, o orgulho. Vai embora aí. Coisa que nós sabemos fazer. Né? Nós sabemos fazer. Vamos lá, gente. E a maneira da pessoa culpada, que estima longas justificações, continuou irritadiço. Os filhos do Cordeiro poderão ajudar e resgatar a muitos. No entanto, milhões de criaturas, como sucede a mim mesmo, não pedem auxílio nem libertação. Então, a página da Dona Ivone Pereira, né, Elisa? Aquele livro, né? Não querem ajuda, nem querem essa libertação. Tá? Uns mandando, outros obedecendo, mas eles estão sofrendo muito, achando que estão bem, né? Sofrendo muito, mas eles estão naquele momento, é o que eles querem. Olha só, milhões de criaturas, realmente são milhões e milhões mesmo. Eu só acho que bilhões, viu? Porque não foi exagerar muito. Aqui está assim, ó, tá falando aqui, milhões de criaturas, né? Aí está escrito assim, não devemos esquecer que a argumentação procede de um espírito poderoso nos raciocínios e que ainda não aceitou a iluminação do Cristo. Idêntico, pois, a muitos homens representativos do mundo, obcecados pelos desvarios da inteligência. A gente comentou ainda há pouco, né? Está em todos os setores. E com esse lance, né? Geralmente, quando reencarna alguns desses indivíduos, né? O magnetismo já está muito trabalhado, já está, né? Eles conseguem envolver uma grande massa, né? Uma grande turma mesmo de pessoas. Olha aí como é que o negócio funciona. Né? A gente vê toda a nossa história, esses vultos aí, né? No poder. Poxa, como eles, né? Pelo momento atual, eles conseguem realmente evoluir bem, né? O pensamento deles, a vibração deles, porque nós estamos passando por um momento tão difícil de respeito que eles se aproveitam desse momento que nós estamos passando e influenciam mais ainda aqueles influenciáveis com facilidade. Né? Sim, exatamente. Nós estamos passando por um momento crítico mesmo, né? Essa mudança, né? Muito crítico. E essa mudança eles estão apavorados. Por quê? Eles lá sabem muito bem que a mudança vai acontecer de uma forma ou de outra. Então eles querem melar, né, esse projeto aí, essa mudança. Porque esse erro vai ser consertado. De qualquer maneira, eles já sabem que esse erro, de qualquer maneira, vai ser consertado. E isso está preocupando eles. Eles não querem que conserte. Mas nós sabemos, nós que estudamos, sabemos que isso daí vai deixar de existir num determinado momento. Exatamente. Geralmente, né, a transferência. Vão jogar eles em outros planetas, né? Com certeza.
Assim como eles vieram para cá, né? Eles vão para outro planeta. E alguns conseguiram já sair até daqui, tá? Mas uma grande parte está aí. Fala, Consuelo. Eles sabem da força de Deus. Deus, não estou falando de Jesus, estou falando de Deus. Eles sabem que existe um Deus que é maior que eles e que pode, a qualquer hora, a qualquer minuto, né, quando ele disser basta, basta. Por que essa resolução, essa forma de agir no mal o tempo todo, sabendo que não há por onde vencer? Agora, Consuelo, você me pegou com essa pergunta. Tem que perguntar a eles. É obsessão. Eles estão obcecados por essa ideia, né? Eles mesmos se auto, né? A obsessão deles. Essa aí. Eles são infelizes. Né? O que os torna assim, menos infelizes, que não é pode ser feliz, é fazer o mal. E a infelicidade dos outros. Tá? Eles trabalham nisso. Alguns deles né, que diz que, né, quando eles querem reencarnar, eles vão mesmo nos postos de assistência, pede para reencarnar. Aí, sim, vem aquele trabalho lá do livro do Santos Dumont, tá? Para recompor o corpo, né, perispírito, para fazer para reencarnar. Só que agora não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Acabou o É, tempo. e quando eles reencarnam, já sabem, lógico que a espiritualidade sabe o que ele está pretendendo, né? Sim, sim. Não é bobo. Sabe que Não. ele está pretendendo encarnar para fazer o mal. Por que deixam? Porque nós precisamos. O Mas assim, problema nós somos precisamos nós, disso, aí. exatamente. Entendeu, professor? Quando mudar tudo isso, que eles foram para outro planeta, olha só, aqui, os que forem, né, saírem daqui, tá? Vai dar uma aliviada nessa psicosfera, né? Mas nós temos também que ajudar a dar essa aliviada. A gente tem que se lembrar, por exemplo, lá em nosso lar, o André Luiz ficou bobo com aquela calma, aquela paz, e o Ulisses falou para ele: aqui nós fizemos um acordo, aqui ninguém pode pensar no mal. É o que é que nós temos que já devíamos estar fazendo isso há milênios. Não, vamos fazer um acordo, ninguém vai pensar no mal. Aí a gente corta isso, professor. Corta isso. Mas aqui, se você olha assim para uma pessoa, sem que. Professor, olha para uma pessoa sem querer, a pessoa já está encarando o quê? Está me olhando por quê? Não é assim o negócio aqui? Bem assim. É bem assim? Vou repetir, Consuelo. Quando você está na rua aqui, ao invés da gente pensar no bem, você olha para uma pessoa sem querer, assim, a pessoa já te olha, o que é que houve? O que é que está me olhando aí? Ó? Hã? Entendeu? Então, nós temos que mudar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, etc. Para que eles não tenham espaço para reencarnar aqui. Vão fazer o que aqui, reencarnando aqui? Ou vão se melhorar, tá? Agora nós precisamos. Coisa horrível, né? Falar uma coisa dessa. É. Nós precisamos. Consuelo, você fez essa pergunta no sentido de se esclarecer. Tem outras pessoas que fazem essa pergunta no sentido vingativo. Ué, por que Deus não resolveu logo esse problema? É. Aí você entrou na vibração dele. Você não, você está Tá. procurando saber para se informar, para se elucidar. O seu pensamento é um, eles não. Os que estão tentando, os que estão se revoltando. Esse pessoal da televisão, eu quero justiça. Não quer justiça, quer vingança. Vingança. É vingança. Quer vingança. É. Isso aí já atrai o pensamento deles, já ajuda, eles já se sentem mais fortalecidos porque tem gente pensando, tem encarnado pensando igual a mim. Esse é o problema. Né? Aí esse lance da gente olhar para a pessoa não gostar, me lembrou da história do Divaldo. Né? Ele foi para a Alemanha, chegou no aeroporto, a pessoa que ia buscá-lo estava demorando. Aí ele encostou lá no pilastra, tal, ficou lá, e de repente ele viu um alemão vindo. O alemão olhou para ele, ele olhou para o alemão, sorriu e fez assim com a cabeça, cumprimentando, né? Assim.
como se falasse, tudo bem, então. O alemão parou, começou a xingar. Aí chegou, nesse meio tempo, quem ele estava esperando, né? Foi o intérprete. E o alemão não gostou, simplesmente que ele olhou e foi cumprimentado. Né? Aí o intérprete falou, não, lá no Brasil ele é brasileiro, não entendo o que você está falando, lá no Brasil é normal, as pessoas se cumprimentarem, mesmo se conhecerem. Olha o planeta que nós estamos construindo. Olha o planeta que nós estamos. Mas depois esse alemão se tornou um grande amigo dele. Ele passou a ir para lá, para a casa desse alemão, em vez de ir para o hotel, né, em outras viagens. É nosso planeta. Aí tem que reencarnar santo, a gente vai apedrejar, a gente vai botar na cruz. Como disse o Laulo Mendonça, que foi, o pessoal ficou tudo assim, né? Se Pedro reencarnasse entre nós, a gente ia botar ele naquele pneu, né? Que estavam na época botando, se lembra? Micro-ondas, né? Micro-ondas. Ele Micro-ondas. falava sempre isso. Ele falava Ele sempre. falou isso dentro do Simão Pedro ali, perto do Parque Xangai, tá? Ele falou isso. Foi forte, o pessoal ficou tudo com o olho arregalado. Ele falou a verdade. Santo aqui, né? A gente sabe caprichar mesmo, né? Agora os maus não, a gente é gente boa, né? O doutor, É. né? Infelizmente. Vamos lá, Edith? Infelizmente. É. Tá bom. Vamos lá. Afirma-se que não passamos de transviados morais. Seja, seremos então criminosos, vingando-nos uns aos outros. A Terra pertence-nos porque dentro dela a animalidade domina, oferecendo-nos clima ideal. Outra paradinha ali. Pergunta 917 do Livro dos Espíritos. Né? Quando se pergunta qual o meio de destruir o egoísmo. Né? Os Espíritos respondem, destruindo o materialismo. Um homem, por estar mais próximo da sua origem, qual é a nossa origem? Animal. Hein? Animal. Você falou tão baixo ali. Tem que gritar. Não, fala normal, animal, origem animal. Então, nós estamos bem longe dos anjos, que é, no caso, é o nosso objetivo, o nosso futuro. Nós estamos bem perto dos animais. E ele está falando aqui, ó, a animalidade domina. Tá? Então, para eles, é o que a gente estava falando antes, né? Isso tudo alimenta, dá força. Nós estamos falando de vibrações, de energia. Não, o cara tem uma bateria que o tempo todo ela é super recarregada. Tem energia para queimar aquela bateria que não acaba mais. Entendeu, Consuelo, a tua pergunta aí? Por que reencarna entre nós? Para ensinar o que você não deve fazer. Não, mas o Cristo está do outro lado. Ó, vocês têm que fazer assim, mas a gente gosta, né? Mas do lado de lá, esse que é o problema. Né? Para aprender, né? Botar o dedo na tomada, machuca. Mas esse livro, rapaz, não é brincadeira, não. Cada vez que eu estou gostando mais, viu? Vamos lá, Liz? Não tenho, por minha vez, qualquer noção de céu. Acredito seja uma corte de eleitos, mas o mundo visível para nós constitui extenso reino de condenados. Aí, extenso reino de condenados. É que atira a primeira pedra aquele que nunca pecou. Esse Gregório é sábio mesmo, viu? No corpo Agora físico. só uma coisa, ele vai falar sobre, olha, o nosso projeto reencarnatório, como é que é. Vamos saber o que ele vai falar agora. Vai, ele. No corpo físico, caímos na rede de circunstâncias fatais. Contudo, a teia que os planos inferiores nos preparam servirá a milhões. Olha só, quando caímos na rede de circunstâncias fatais. Porque nós somos vítimas? Tadinho, está sofrendo tanto. Então, não é, infelizmente, gente. Infelizmente a gente, né? Mas vamos lá.
Se é o nosso destino joeirar o trigo do mundo, nossa peneira não se fará complacente. Experimentamos que somos na queda, provaremos todos os que nos surgirem no caminho. Experimentamos que somos... Ih, meu Deus, eu li 3 vezes, li errado. Experimentados que somos na queda, provaremos todos os que nos surgirem no caminho. Ou seja, eles já são experimentados, vão pegar a experiência deles e vão provar aqueles que ainda não alcançaram esse nível top aí, né? Vai ser uma peneira todo mundo. A peneira deles deve ser bem fininha, né? Para não cair ninguém. Ordenam os grandes juízes que guardemos as portas. Temos, por isso, servidores em todas as direções. Subordinam-se todos os homens e mulheres afastados da evolução regular, e é forçoso reconhecer que semelhantes individualidades se contam por milhões. Veja bem, esse livro foi escrito em 1949. Eu não sei qual era a população do planeta naquela época. Acho que fosse 1 bilhão, 1 bilhão e meio, não sei. Né? Hoje são quase 8. Eu teria dado a palavra bilhões aqui. Né? Todo mundo, olha só o que ele fala, todos os homens e mulheres afastados da evolução regular estão no domínio dele. Tá falando, é demais, Afrânio. Pensem bem, está bem claro aqui. Porque aquilo que às vezes a gente acha que é uma coisinha à toa, né? É que a gente brinca de roubar a tampa da caneta lá na repartição pública, o flip, não é. Muitas coisas que a gente vê, faz até às vezes, achando que isso não é nada não. Mas é. E se a gente pegar os exemplos que nós devemos seguir, ninguém faria isso. Então, todo cuidado é pouco, é orar e vigiar. Hein? E eles falam aqui um pouquinho lá em cima também, né? Que temos servidores em todas as direções. Bom, vamos lá? Além disso, os tribunais terrestres são insuficientes para a identificação de todos os delitos que se processam entre as criaturas. Nós, sim, é que somos os olhos da sombra, para os quais os menores dramas ocultos não passam despercebidos. Viu? Estão vendo tudo. Sobre essas pessoas que eles podem ver. Eu duvido que eles pudessem ver algo que aconteceu assim, os Chicos, eu ficar de longe espreitando. Mas chegar ao Chico, ao pensamento do Chico, tá? Entendeu? Mas aqueles que qualquer coisa, eu quero justiça, está chamando eles. Estou convocando eles, vem para cá me ajudar para perturbar todo mundo aí para que aconteça a justiça, que é a famosa vingança. Né? Eu acho o seguinte, acho que é melhor a gente parar aí, só falta 3 minutos, porque vai vir um parágrafo aqui. E esse parágrafo aí nós ficamos 10 minutos, né? Esse capítulo tem que ser muito comentado, né? Pode passar batido por ele, não, porque nós precisamos ouvir esse despertamento com mais tranquilidade. E agora o Glúrio vai falar, né? Vai falar um monte de coisa, vai falar até assim, falar por que vocês estão aí, o Glúrio vai... Né? Por isso que Deus deixa vocês fazerem isso. Vai falar aqui, tá? Assim como cadê ele fala aqui, os fagócitos, o corpo humano são utilizados na eliminação da impureza, né? Como se fala assim, né? Depois ele fala, respeito ao teu poder, porque a sabedoria celeste
conhece, né? Sabe? Deixa. E vai acontecer algo interessante um pouquinho mais à frente aí. Não vou dar spoiler, tá? Fica para a semana que vem. Vamos parar aí que não adianta a gente pegar um parágrafo longo e não conseguir ir muito adiante, né? A gente vai fazer só o começo do parágrafo. Então vamos lá. Não, tô falando, se a gente começar, a gente vai fazer só o começo do parágrafo, Ah, você que sim, sabe. sim. Não, eu prefiro, Falta já 2 minutos só. um minuto agora. 20 e É, 29. é. Vamos parar aí. Parar aí. Semana que vem a gente continua. Né? Não há tanta pressa assim, ah? Não, Não. É preferível ler com calma do que ler correndo. Vai ser, no caso, hoje é 17, 8 e 7, 24, né? É. 4 de 2 de 24 é domingo. 2025. 24 é Ô, domingo. Frane, só mais uma perguntinha. Como a mãe de Gregório, né, estava esperando por ele também, todos esses que estão lá, não tem alguém também que ore por eles, que peça por eles? Bom, tirando essa turma que veio de fora há muito tempo, eu não sei. Tá? Esses eu não sei, mas os outros todos têm. Todo mundo tem. Né? Você vê que quem imaginaria que a mãe do Gregório estava lá no alto, esperando um minuto, um segundo, em que ele desse aquele suspiro de estou enjoado, né? Estou cansado disso. Porque ela aguardou 800 anos aguardando isso. Tá? Então tem. Todo lugar, todos têm alguém que também está esperando a oportunidade para trazer para fora. Todos têm. Tá, Agora, tá não certo. sei lá, essa turma da pesada lá, os dragões, eu não sei, que eles são muito mais antigos que nós aqui no planeta. Tá? Quando houve a aceleração do Homo sapiens, depois sapiens sapiens, tal, foi para pegar os capelinos, tá? Que também não era flor que cheirasse, para começar o trabalho em cima dos dragões, tá? Para tentar também trazê-los para a evolução. Olha só como é que o negócio funciona. É tão grande o negócio. Quer dizer, eles pensaram, vamos botar. E aí muitos foram embora já. Reencarnaram, cumpriram com os seus, né, certinho, voltaram para os seus lugares. Quer dizer, tudo é bem pensado. A providência divina, nós não temos nem ideia de nada, a verdade é essa. Mas, dentro do pouquinho que a gente tem, a gente vai tentando, né? Descobrir algo, Tá aprender certo. algo mais, né? Mas tem, todos têm. Ninguém está abandonado, com certeza. Bom, propaganda. Pode desligar a chamada dele, a gravação, aliás. Pode Tá? desligar? Tá Pode. falando.